Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que estamos falando é sobre retas e ângulos. Vídeo aula de número 94. Bom, a ideia de reta. Reta não se tem uma definição, se tem uma ideia. Eu costumo falar o seguinte: reta, ela não tem início e não tem fim. Imagine você numa rodovia. Você olha para sua frente e você não consegue ver o fim da sua rodovia. E você olha para trás e você também não consegue ver o fim da rodovia. Então, essa é uma ideia de reta. É algo que não tem início e não tem fim. Beleza? Então, a gente parte desse princípio. Reta não tem início e não tem fim. Bom, podemos desenhar a reta dessa maneira. Então, ou seja, ela continua para lá e continua para cá. Ou seja, continua para a esquerda e continua para a direita. Tá? Ela não tem nem início e não tem fim. Mas existem pontos que estão contidos, que pertencem a essas retas. Nesse caso eu tenho o ponto A e o ponto B. Esses pontos pertencem a essa reta. Tudo bem? Então eu posso dizer que uma reta R qualquer. Normalmente quando a gente fala de reta R, o nome dela normalmente é escrito com uma letra minúscula do alfabeto. R, S, T, U, tá? Ou você pode reescrever a reta dessa maneira assim, ó, tá? Como você tem dois pontos A e B, eu tenho o ponto AB, identifico com uma seta continuando para a esquerda e a outra continuando para a direita. Só simbolicamente aí, como você pode simbolizar a reta. Beleza? Então eu sei que reta não tem início e não tem fim. Beleza? Temos que A e B pertencem à reta R, ou seja, A pertence a R e B pertence a R. Esse símbolo de pertencente eu vou utilizar bastante, tá? Então vamos lá. E semi-reta? Semi-reta, você vai falar, pô, Diego, então é metade da reta, mas calma aí. Como é que você vai deduzir metade de alguma coisa se você nem sabe o início e nem sabe o fim? Então a gente não pode dizer que semi-reta é metade da reta, tá? Então, na verdade, quando a gente fala de semi-reta, eu vou pensar o seguinte: tem um início e não tem fim. Imagine que você está iniciando uma rodovia. Você entrou na rodovia, então você está no início dela, mas você não consegue ver o fim. Então, ou seja, vamos pensar que desse ponto para frente é a sua semi-reta. Então, ou seja, ela tem início e não tem fim. Tudo bem? Então, a gente não pode dizer que semi-reta é metade da reta. Tudo bem? Semi-reta tem início e não tem fim. Porque você não tem como deduzir metade de alguma coisa se você não sabe nem o início e nem o fim. Beleza? Bom, a gente pode deduzir a semi-reta assim, ó. Início no ponto O e ela continua infinitamente, tá? E tem um ponto A. Beleza? Bom, nós podemos escrever assim, ó, semi-reta OA ou OA com essa setinha aqui para a direita, tá? Sabendo que o início é em O e ela continua depois a partir de A, tá? Então essa é a ideia de semi-reta, tranquilo? Bom, temos o segmento de reta. O segmento de reta, eu costumo falar que tem início e tem fim, ou seja, ela seria um pedacinho da reta. Imagine a sua rua, a sua casa, se você tem uma rua pequena, você consegue ver o início dela e o fim dela, você consegue ver um pedacinho. A rua é só um pedaço. Então ela tem início e tem fim. Então isso me dá uma ideia de segmento de reta, tá? Bom, seria isso aqui, ó. Ela começa no ponto A e termina no ponto B. Isso seria um segmento de reta, tranquilo? Esse segmento de reta você pode traduzir como AB com um traço em cima ou BA com um traço em cima, porque aí não vai interferir a ordem dos pontos, tudo bem? A e B, começa em A e termina em B, isso identificando que é um segmento de reta, beleza? Nós falamos agora de reta, semi-reta e segmento de reta, tranquilo? Bom, vamos lá. Bom, se estamos falando de segmento de reta, vai ser o que nós iremos utilizar. Então, para isso, vamos trabalhar com a ideia dos segmentos consecutivos.
O que seriam segmentos consecutivos? Segmentos consecutivos têm uma extremidade em comum. Se o segmento de reta tem início e tem fim, eu estou dizendo que segmentos consecutivos normalmente serão dois, tá? Pode ter mais, mas normalmente dois segmentos consecutivos é que tem uma extremidade em comum. Que seria isso aqui, ó. Segmento AC e segmento BC. Quem seria a extremidade em comum? A extremidade em comum é o ponto C. Então, ou seja, você pode também dizer que C é um ponto comum. Então, esses dois segmentos, eles são consecutivos. O segmento AC e o segmento BC. Tranquilo? Segmentos colineares. Segmentos colineares são segmentos contidos numa mesma reta. Então, ou seja, são segmentos que estarão numa mesma reta. Tá? A ideia de colineares. Então, ou seja, ó, você tem aqui uma reta e tem segmentos. Segmentos que estão contidos nesta reta. Exemplo. Tá? Os segmentos AB e o segmento CD, esse segmentozinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, até aqui, e daqui até aqui, eles pertencem à mesma reta. Esses dois segmentos são chamados de colineares. Tudo bem? Um outro exemplo, aqui, ó, o segmento BC, tá? E o segmento AD pode ser também. Não tem início e não tem fim? Então, esses dois segmentos também seriam colineares. Os quatro são segmentos colineares. Todos os quatro pertencem à mesma reta. Pô, Diego, eu poderia deduzir agora o segmento BD também são colineares? Quatro? Poderia. Então, você pode gerar alguns segmentos aqui. Beleza? Mas entendendo que segmentos colineares são segmentos que pertencem a uma mesma reta. Tranquilo? Vamos lá. Bom, então para serem segmentos adjacentes, ele tem que obedecer duas características. Primeiro, tem que ser consecutivos, tem que ter uma extremidade comum e tem que ser colineares, tem que estar na mesma reta. Para ser adjacente, tem que ser consecutivos e colinear. Tranquilo? Sabendo isso aí, aqui exemplo, o segmento AB e o segmento BC, eles são segmentos consecutivos. Estão numa mesma reta e tem um ponto em comum. Beleza? Tá aí, ó. Os segmentos AB e BC são adjacentes. Estão numa mesma reta e tem um ponto em comum. Nesse caso, uma extremidade ou um ponto, você pode dizer assim, que é o ponto B. Beleza? Bom, sabendo essas informações, vamos ao exercício número 1. Observe a figura e classifique os segmentos em consecutivos, colineares ou adjacentes. Bom, vamos lá. Está aqui o desenho. Letra A. O segmento AB e BC, eles são o quê? Consecutivos, colineares ou adjacentes? Bom, tem um ponto em comum. Se tem um ponto em comum, são consecutivos. Estão numa mesma reta? Não. Então não são colineares. Se não são colineares, eu sei que não pode ser adjacente. Então o segmento AB e o BC vai ser consecutivos. Beleza? Agora, BC e CD. Olha só. BC e CD tem um ponto em comum. Então, eu sei que são consecutivos. Beleza? Estão numa mesma reta? Estão numa mesma reta. Se são consecutivos e estão numa mesma reta, eles são colineares. Consecutivos e colineares, eles vão ser o quê? Adjacentes. Então, esses dois segmentos são adjacentes. Tranquilo? Agora, o segmento CD e DE. Olha só. Ponto D em comum. Tranquilo? Ponto D em comum. Então, eu sei que são consecutivos. Beleza? Estão na mesma reta? Estão numa mesma reta.
Se estão numa mesma reta, eles são colineares. Se são consecutivos e colineares, então são adjacentes. Beleza? Vamos lá. Letra D. BC e DE. Ó, BC e DE. Tem ponto em comum? Não. BC e DE. Não tem ponto em comum, então não são consecutivos. Estão numa mesma reta? Estão. Então são colineares. Bom, se não são consecutivos, eu posso deduzir que não são adjacentes. Então só vai ser o quê? Somente colineares. Então, nesse caso, o BC e o DE serão colineares, estão numa mesma reta. E DE e EF, ou seja, tem um ponto E em comum, então são consecutivos. Estão numa mesma reta? Não. Se não estão numa mesma reta, eu sei que não são colineares. Se não são colineares, eu não, automaticamente já sei que não é adjacente. Se não é colinear e nem é adjacente, então vai ser o quê? Consecutivos. Tranquilo? Deu para entender isso aí? Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos lá? Exercício 2. Classifique em verdadeiro ou falso. Vamos lá. Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares? Eu não falei nada sobre isso. O que eu falei foi o seguinte. Se o segmento é adjacente, ele tem que ser colinear consecutivo. Beleza? Bom, sobre segmentos consecutivos, ele não tem que ser obrigatoriamente colineares, não. Então, essa aqui é falso. Se dois segmentos são colineares, então eles são consecutivos? Nada a ver, né? Pode acontecer, mas não é uma obrigatoriedade. Então, a segunda também é falso. Agora é o seguinte, se dois segmentos são adjacentes, então eles são colineares? São. Porque para ser adjacente, obrigatoriamente terá que ser o quê? Colinear também. Então, letra C, verdadeira. Se dois segmentos são colineares, então eles são adjacentes? Não posso dizer isso. Por quê? Ele fala se dois segmentos são colineares, então são adjacentes. Para ser adjacente, existe uma premissa que eles têm que ser o quê? Colinear e consecutivo. Aqui estão falando que são somente colinear. Então essa aqui é falsa. Mas se dois segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos. Isso é verdadeiro. Verdadeiro. Se dois segmentos são adjacentes, eles terão que ser consecutivos, com certeza. Agora, se dois segmentos são consecutivos, então eles são adjacentes? Não. A premissa está dizendo que eles terão que ser consecutivos. Só que esqueci de colocar quem? Colineares também, para ser adjacentes. Deu para entender aqui, gente? A única restrição é, se são adjacentes, ele tem que ser colinear e tem que ser consecutivo. Automaticamente, se ele é adjacente, eles também terão que ser colineares e consecutivos. Tranquilo, gente? Beleza? Vamos lá. Bom, segmentos congruentes são segmentos que apresentam a mesma medida, as mesmas medidas. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o segmento AB e o segmento CD. Eu posso dizer que AB é congruente a CD. Eu vou ler assim, ó. Toda vez que aparecer esse negocinho assim, ó. Lê-se. O segmento AB é congruente com CD. Tá? Então, pode dizer que o segmento AB é congruente ao CD. Ou seja, os dois terão as mesmas medidas. Temos também, se eu falo que o segmento AB é congruente ao segmento MN e que MN é congruente ao segmento CD, eu posso concluir então que o segmento AB é congruente ao segmento CD. Caraca, Diego, eu não entendi nada. Vamos supor o seguinte, se eu falo que
x é igual a y. E eu falo que y é igual a z, eu posso dizer então que x é igual a z. Simples, ó. Se x é igual a y e y é igual a z, então pode dizer que esses dois caras são iguais. Foi o que eu fiz aqui, ó. Se o segmento AB é congruente ao segmento MN e que o MN é congruente a CD, eu posso concluir que o segmento AB é congruente ao segmento CD. Isso é o que nós chamamos de transitividade. Beleza? Mas vamos lá. Bom, esses dois, classifique em verdadeiro ou falso. Se AB, segmento AB, tem 15 centímetros e o segmento CD tem 15 centímetros, então eu posso concluir que o segmento AB é congruente ao segmento CD. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro. Beleza? Bom, se o segmento AB é congruente ao segmento CD, então a medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD. Se os dois são congruentes, as medidas são o quê? Iguais. Então isso é verdadeiro. Agora olha só. Se AB é igual a 2V, então, ou seja, olha, cuidado. Se AB é igual a 2V e CD é igual a 2U, então o segmento AB é congruente ao segmento CD. Isso é verdadeiro ou falso? E aí? Ah, digo, é verdadeiro, mas não, calma. Aqui é V, aqui é U. As unidades de V e de U, vamos supor que são diferentes. Então não posso dizer que serão sempre congruentes. Se eu não posso afirmar que serão sempre congruentes, eu não posso dizer que isso aqui é verdade. Então isso é uma falsidade. Só será verdade se V e U forem iguais, tá? Somente. Mas, entretanto, como não existe e não colocou nenhuma restrição, tá? 2V e 2U são medidas diferentes. Então, automaticamente, eu posso concluir que eles não serão congruentes. Os segmentos não serão congruentes, não terão a mesma medida. Por último, se a medida AB é igual a 100 centímetros e a medida CD é igual a 1 metro, então o segmento AB é congruente ao segmento CD. Para isso, tem que lembrar a unidade de medidas. E aí eu vou te relembrar rapidinho. Observação. 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, nesse caso, a medida do segmento CD vai ter também o quê? 100 centímetros. Se as medidas são iguais, eu posso concluir que os segmentos são iguais. Tranquilo? Vamos lá. Bom, agora iremos falar sobre ponto médio. Ponto médio de um segmento. É um ponto que divide o segmento em dois outros congruentes. Beleza? Bom, aqui está o ponto médio, ponto M. Então, nesse caso, eu tenho que M é o ponto médio. Se M é o ponto médio, eu posso dizer que os dois segmentos gerados serão congruentes. Então, ou seja, AM vai ser congruente a AMB ou BM. Então, esse segmento tem a mesma medida desse aqui. Tranquilo? Beleza? Exercício 3. Na figura abaixo, M é o ponto médio de AB. N é o ponto médio de BC. Então, quando a gente falar AB e BC, a gente está falando lá de segmento, tá bom? Se a medida de AB é 10 centímetros e a medida de BC 8 centímetros, determine a medida de MN. Então, ele quer essa medida aqui. Ó. Tudo bem? Vamos lá. São. Se M é ponto médio de AB, então pode dizer que AM é congruente a MB, que na verdade basta dividir por 2. 10 dividido por 2, 5. Então aqui você tem 5 centímetros. BN é congruente a NC, tá? N é ponto médio, então pode dizer que o valor de BN e de NC vai ser 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então aqui eu sei que é 4 centímetros. Então nesse caso eu sei que MN vai ser igual a MB mais BN,
eu posso concluir que MN vai ser igual a 5 mais 4, que é igual a 9 centímetros. Beleza, gente? Tranquilo? Deu para entender aí? Espero que você tenha entendido. Te aguardo na próxima aula e um abraço.